Amém, irmãos? Saúde os irmãos na paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Já abra sua Bíblia aí no Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é o nosso pastor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e bom pastor. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nós viemos à Tua casa, ao Teu santuário, lugar onde o Senhor, para que nós viéssemos, Senhor Deus, a buscar o Senhor em espírito e em verdade, aonde nós viéssemos, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te buscar de todo o nosso coração. Deus Pai, nessa noite abre o nosso entendimento, porque a Tua palavra diz que quando o homem quer sabedoria, ele tem que pedir ao alto. Então, Deus, derrama sobre nós a Tua sabedoria, que nós possamos aprender, Senhor, nesta noite. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, usa o Teu servo na Tua presença, que nessa noite vai estar ministrando esta lição espiritual para o nosso coração e para o nosso entendimento. Pai, obrigado por cada vida que aqui está, obrigado por todas as vidas que aqui congregam nesta igreja, obrigado por cada irmão que não pôde estar aqui, obrigado também por aquele irmão que está a caminho deste lugar. Ó Deus, continua nos levando e nos abençoando, porque a Tua palavra diz que até aqui o Senhor tem sido conosco. Então, Deus, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. A missionária vai louvar um hino da harpa. Só louva um e o diácono Pedro louva outro. Não vou lhe puxar muito não. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos louvar o hino da harpa 186. 186. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até
até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Vamos estar louvando o hino da harpa de número 3. Plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se encontrar, dando glória a seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glorifique ao Senhor que Ele está na casa. Amém, meus irmãos. Já vamos chamar o evangelista Sandro, que vai estar ministrando a lição na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé para nós fazer a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nossa lição de hoje é o ministério de presbítero, bispo e anciões, né? Nós vamos ler aí Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, lá no finalzinho da sua Bíblia. Antes de Hebreu, amém? Capítulo 1, versículos 5 ao 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevar. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho e nem violento, nem cobicioso de torpe ganância. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento aí, feche seus olhos, fale com Deus nessa noite, mais uma vez nessa oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, pela tua palavra, pela presença do Senhor junto conosco nessa noite, para que nós venhamos, meu Pai, cada dia mais nos capacitar, meu Pai, através do Santo Espírito de Deus. Assim, Senhor, fique conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensinando, nos capacitando para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e amém. Aleluia, irmão. Vamos ler aqui o segundo título, a segunda parte, né? Que já é em 1 Pedro capítulo 5, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Isso aqui era Pedro, tá? Ele era presbítero também. Com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo no templo do rebanho. E quando apacentar o sumo pastor, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Tito 1,5, igual nós lemos, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleça a administração.
o presbítero deve ser constituído, o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja. Amém, irmãos? Pode ser sentado lá. Então, irmãos, nós vamos ver hoje à noite sobre o presbítero, né? Já vimos aí Pedro falando alguns requisitos do presbítero, de como ele deve se comportar, de como ele deve ser. E nós vamos ver que o presbítero, ele era um homem que cuidava da igreja, né? Os apóstolos, eles chegavam, davam início àquela obra, e aí eles já deixavam o presbítero e o bispo tomando de conta da obra. Aí você vai perguntar, irmão Sandro, mas e hoje? Hoje é totalmente diferente, né? Hoje já nós não temos mais assim um presbítero cuidando de obra. Ou tem um pastor, né? Ou tem um dirigente, né? Que possa ser um evangelista, possa ser um diácono, depende do lugar onde você esteja, né? Se o pastor sentir da parte de Deus que você tiver o chamado para estar na frente daquela obra, ele vai colocar. Não vai ter presbítero? Vai ter sim presbítero também. Nós vamos encontrar também presbítero dirigindo obra, né? Presbítero na frente da obra administrando. Igual como nos diz a palavra, né? Que ele está aqui para quê? Para ensinar. Esse ministério foi levantado para exatamente estar ensinando para o povo de Deus a continuar no Senhor, né? Então ele vai apacentar junto com o pastor, junto com o bispo, a casa do Senhor. Ele vai administrar também a obra do Senhor. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja. Então tá aí, o presbítero, ele auxiliava e ele ajudava na administração da igreja. Ele simplesmente não era, como hoje muitas pessoas têm a imagem de um presbítero só ser chamado para estar orando nos enfermos. Não, ele também tomava de conta da obra. Porque naquele tempo, os apóstolos eles chegavam, iniciavam a obra e deixavam que o presbítero tomasse de conta, ou o bispo, ou o pastor, e eles já iam para outro lugar, abrir outro ponto, que hoje nós chamamos outro ponto de pregação, né? Então o presbítero ele já ficava a doutrina a qual foi ensinado, para que os irmãos não viessem sair de conforme foi ensinado pelos apóstolos. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiu cada vez mais novos crentes. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidar desse precioso rebanho. Aquilo que nós falamos na lição passada, que era um ministério do mestre, né? Ou doutor, ou seja, aquele que é ensinador. Então aqui o presbítero também, junto com o bispo e junto com o pastor, eles ficavam, porque a igreja cresceu, né? A igreja expandiu. Então vamos levar para o dia de hoje. Se amanhã Deus abrir as portas para a igreja crescer, templo, né? Nós temos o presbítero Vitor, né? Temos o evangelista Elia, tenho eu, né? Tem o diácono Orlando, diácono Pedro. A quem Deus colocar no coração do pastor, ele pode colocar lá para estar comandando, né, na frente da obra, né? Assim como ele colocou lá na congregação, lá do Chico Mendes, né? Pastor Radamés. Amém? E ainda tem o evangelista Daniel também. Então, todos têm que estar aqui, ó. Aleluia. Todos têm que estar aqui, ó, nessa situação aqui, ó. Pronto para tomar de conta, né? Para guerrear. Amém? E para estar aqui ensinando, porque a igreja vai crescer, né? Poucos dias atrás aí nós vimos aí Deus usando, dizendo que a igreja vai crescer. Então Deus está trazendo, né? Os ensinadores, os pastores para tomar de conta, porque o bispo não vai poder estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Vai poder passar, vai ter um culto, vai ter que ele possa se reunir todo mundo num templo sede, mas em cada congregação tem que ter o seu dirigente. Amém, irmão? Assim os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbitério para zelar pela administração
e a vida espiritual da igreja local. Então, um exemplo, nosso pastor, ele vai lá em Boca do Acre, faz o que tem que fazer e já vem para outro canto, né? E lá tem um pastor lá cuidando daquela obra, pastoreando as ovelhas, ensinando conforme a doutrina de Cristo Jesus, conforme o nosso pastor nos passa através da palavra do Senhor, que não é revelada através da palavra escrita do Senhor. Amém, irmãos? Então, aqui os apóstolos, que nós hoje podemos chamar o pastor presidente da obra, ele não pode ficar só num canto parado. Ele tem que estar cada vez mais crescendo e avançando o exército de Cristo. E aí, em cada canto que ele vai conseguindo, vai dominando, vai deixando uma pessoa cuidando. Amém? Essa pessoa tem que ser de confiança. Essa pessoa, ela não pode... A igreja está querendo caminhar por um caminho e ele está querendo caminhar por outro. Senão ele vai corromper todas as ovelhas. Amém? É como se você fosse viajar e deixasse um filho seu na mão de outra pessoa para cuidar. Quando você chegasse, ele estava totalmente destupado, ensinado tudo ao contrário daquilo que você ensinou. Você vai deixar? Não vai. Você vai deixar uma pessoa de confiança, né? Eu vou viajar. No mínimo você vai deixar com os avós. Por quê? Você confia. Não é isso? Então aqui, essa obra aqui, os apóstolos, eles estavam entregando ao presbitério, porque eles confiavam nessas pessoas. Eles oravam. E Deus dava a revelação e dava a direção de quem era a pessoa para estar na frente da obra. Amém? Não era igual certos lugares. Eu falo isso porque eu conheço e já congreguei em certos lugares que é por causa do dízimo. Não posso perder essa ovelha. É assim. Dessa maneira. Tá? Não se assuste não. Tá bom? Pessoa que nem tem um chamado, nem aguenta a carga, porque não tem um chamado para isso. Às vezes tem um chamado só para sustentar a obra na parte financeira. E aí, quem está na frente não tem confiança em Deus, acha que vai perder aquela ovelha, e aí quer, pelos braços dele, segurar a ovelha lá. Né? É aquilo que nós vamos ver mais na frente, e a própria palavra falou, não dominar as pessoas, mas cuidar, que nós vamos ter que prestar conta dessas pessoas. Amém, irmãos? A escolha dos presbíteros. O significado da função aí, do presbítero, né? De acordo com a Bíblia de estudo, né? O termo presbítero, do grego, né? Que é presbíteros, pessoa mais velha. Né? Então, nesses tempos aqui, lá dos apóstolos, eles sempre escolhiam as pessoas mais velhas. Para quê? Porque ela tinha uma experiência de caminhada para ensinar, né? Já tinha uma longa jornada de experiência com o Senhor. O presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de quê? De bispo, né? Supervisor, professor, pastor. Né? Então, dentro do presbitério tem tudo isso aí. Tem um pastor, tem um professor e tem um bispo, né? Para supervisionar. Como é que ele vai supervisionar se ele não dá bom exemplo? Né? Como é que ele vai cuidar se nem ele dá um bom exemplo? É por isso que lá nas cartas lá de Tito e de Pedro, ele exige que eles sejam daquela forma lá, igual como nós lemos, né? Não dado ao vinho, homem de uma mulher só, que os filhos sejam crentes, né? Congregue. Muito difícil nós encontrar isso. Também não vamos obrigar os meninos, né, a aceitar. Então, essa era o que eles exigiam, né, nesse tempo aqui, A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar e administrar a ação das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Então, quer dizer, aonde Paulo chegava, onde ele abria, aquilo que nós já falamos, ele sempre deixava uma pessoa cuidando. Nós vamos ver lá na carta lá que ele manda lá para Timóteo, ele falando, né? Timóteo, não deixa de
aplicar a palavra, não deixa de ensinar, Timóteo. Né? Então é assim, todas as cartas de Paulo, ele sempre está orientando. Quanto escreve aos seus discípulos, o jovem Tito, Paulo, os instrui a estabelecer presbítero em diversos lugares de cidade em cidade, né? A qual nós lemos aqui, ó, Tito 1, capítulo 5, né? Então, tem um pastor cuidando de Rio Branco, e em vários locais, vários municípios ele tem, vamos dar um exemplo, sempre um presbítero cuidando da obra ali. Amém, irmão? Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelo presbítero nas comunidades cristãs antigas, né? Como nós já falamos, ele ficava cuidando da obra depois de ela ser aberta. As qualificações no Novo Testamento, as referências ao presbítero encontram-se no plural. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Atos 11:30, né? Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe, com bispo e diácono, né? Já Tiago 5, versículo 4, vai nos falar aqui, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. Tá? É aquilo que o nosso pastor já falou e nós já falamos. Não quer dizer que é o óleo que vai curar, irmão. Está só dando uma recomendação. Amém? Cura depende da fé da pessoa. Né? Se não tiver fé, aí só Jesus mesmo para fazer o milagre. Tá bom? Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Então, nesse tempo aqui, ó, e hoje ainda, né, em alguns lugares, a função do presbítero era igual de um pastor. Pastorear, cuidar das ovelhas. Tá bom? Ensinar, orientar, zelar por elas. Ou seja, amar como Jesus Cristo amou. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tá bom? Então aqui, ó, já nos fala que também o presbítero é um pastor, é uma pessoa que tem que estar cuidando das ovelhas. Tais qualificações estão descritas em Tito, né? Versículos 6 e 9. Para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1, 7. Para bispo, denotando o aspecto sinônico dos dois termos, né? Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Eles recomendam que eles coloquem pessoa como bispo, que tenha essas características aqui, ó. Hospitaleiro, amigo, moderado, né? Nem cobiçoso de torpe ganância. O Elias está pronto para assumir a obra. Aí o Pedro, que está na frente, não, eu não vou colocar o Pedro, não vou colocar o Elias, não. Eu vou colocar o Sandro porque o dízimo dele é maior. Porque senão eu vou segurar ele aqui na igreja. Só que o Sandro não tem essas características aqui, ó. Não é hospitaleiro, não é amigo, não é justo, né? Nem é temperante, nem chega nem perto de santo. Então a palavra de Deus já nos orienta quem deve estar na frente. Olha só as características. Aí você vai saber. Pai, esse rapaz realmente merece estar aí na frente. Porque ele tem essas características. Já esse outro não merece. Porque, olha aí, ó. Ou vocês acham que Deus vai ser injusto? Deus não é injusto. Né, irmão? Deus conhece todo mundo.
nos conhece mais do que nós mesmos. 1 Timóteo 3, versículo 2 e 3 aqui, ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Será que não vamos encontrar, hein? Pessoas que não têm uma falha. Até o pisar dele seja macio e manso. E a fala, bem mansazinha. Ao contrário da minha, né? Marido de uma mulher, talvez não encontre, né? Vigilante, sobrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que nem todo mundo quer ensinar, não tem paciência, né? Não quer nem aprender como é que vai ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, e nem contencioso, e nem avarento. Olha aí, ó. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordem de pessoas para servir. Porque senão vai estragar o rebanho. E quem vai prestar conta é quem está na frente. Entendeu? Se o pastor coloca uma pessoa aqui na frente e as ovelhas tudo se dispensa, quando ele chegar para prestar conta com o Senhor, Deus vai cobrar dele. E vai cobrar também de quem estava na frente. Né? Eu não estou dizendo que nós temos que estar aqui apalpando. Não vai embora, só que não. Mas está aqui dentro, vamos cuidar. Vamos ensinar. Né? Vamos orientar, conforme a palavra de Deus. Amém? Não vamos ficar assim, não, cara, vou embora. Aí você corre, fecha a porta para ele não ir embora. Não. Se ele quer ir embora, né? Deixa ele ir embora. Porque se ele ficar, vai se tornar um fruto podre. E fruto podre no meio dos frutos bons estraga, não é isso? Então, deixa ele ir embora. Mas se está aqui dentro e quer estar aqui dentro, está aqui, ó. As características, né? Temos que cuidar. Amém? Assim como o nosso pastor está cuidando, né? Ensina no domingo, ensina na segunda. Hoje estamos ensinando aqui de novo. Sexta-feira também, né? Sábado lá na casa dele, quinta lá na congregação onde o pastor Radamés está na frente. Toda palavra que é pregada, ela é um ensinamento, irmão, né? Ela é uma exortação, ou ela é uma palavra de consolo, ou é salmo para nos alegrar, alguma coisa, amém? O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Amém? Top 2. A importância do presbítero. Significado do termo, né? 1 Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Olha aí. Né? Tá falando aí. Paulo está falando para Timóteo para ele não desprezar, né? O dom que foi dado para ele, com a imposição das mãos do presbítero sobre a vida dele, né? Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbítero. Aí eu vim aqui em grego, né? Presbyterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. Né? Então a igreja antigamente, como nós falamos, formava aquele grupo de as pessoas mais velhas dentro da igreja e eles aconselhavam nas decisões da igreja, irmão. Né? A igreja quer comprar um telão. Aí o pastor, quem estava na frente, ia ouvir os anciões, as pessoas mais velhas dentro da igreja, né? E junto ali eles iam tomar a decisão do que eles iam fazer, né? A pastora Irneide chegar, pastor, vamos colocar a irmã tal, né? Como missionária ou intercessora. Aí chama todo mundo. E aí, Elias, o que é que tu tem observado?
Rapaz, eu tenho observado que é uma boa pessoa, né? Tem andado conforme a palavra de Deus. Pode colocar. Aí já o presbítero Vitor, rapaz, eu já não tenho visto dessa forma. Eu já tenho visto assim, né? Então por isso que eles se reuniam aqui, ó, para ouvir todo mundo, né? O que é que todo mundo via, porque cada um tem uma visão. Às vezes, uma pessoa se comporta de uma maneira em frente à missionária Raimunda, né? E já na frente do diácono Pedro se comporta de outra maneira. E aí todo mundo tem uma observação diferente, né? Só que aqui, olha só, eles chamavam os anciões, homens experientes, homens vividos, né? Que já bate o olho, já essa pessoa ia dessa maneira. Não é assim, né? Você pode ver as pessoas mais velhas, ela bate o olho sobre você, já pega algumas características de você, né? Igual o pai e uma mãe. O filho chegou, já nota alguma coisa, se está escondendo. É assim. Vamos lá. A atuação do presbítero no concílio de Jerusalém em relação às sérias questões éticas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja. Olha aí, ó. Eles participavam das reuniões e das decisões, tá? Aqui nesse concílio aqui, ó, que eles estavam orando, estavam buscando para quem colocar em cada cargo, ou quem ia ficar cuidando da sinagoga, né? Ali das ovelhas. Os apóstolos e os anciões, ou seja, os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os anciões sobre aquela questão, né? Então eles foram lá para resolver uma questão, né? Vamos dar um exemplo. Lá o pastor Radamés quer começar o culto adorando a Deus, fazendo louvores, e já o diácono Pedro não concorda, prefere começar o culto com 15 minutos de oração de joelho. Já se levantou uma questão. Aí vai levar para onde? Para o conselho de anciões, né, da igreja, os mais velhos, para decidir. Amém? Então esse caso aqui foi um caso que houve em Jerusalém, e eles levaram para a reunião. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos, né? Atos 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, né? Então, tudo que eles decidiram lá em Jerusalém, eles iam passando e deixando os decretos em cada igreja aí, ó, para eles já irem fazendo conforme foi decidido lá na igreja sede, tá? Top 2, a valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem função na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se os presbíteros das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, né? Os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha aí. Então, não é simplesmente, vamos honrar os nossos presbíteros. Não, já aqui, ó, a própria Bíblia já nos orienta, Paulo aqui, ó, já nos orienta a nós dar dupla honra, né? E ele ainda diz aqui, ó, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, aqueles que ensinam a palavra e a doutrina a igreja a viver conforme a vontade de Cristo, irmão. Então nós não
Não precisamos, como nós falamos aqui, esperar ser consagrado a presbítero. Já podemos começar a trabalhar antes, para que aí quando nós for consagrado, aí nós já estamos acostumados a isso, né? Diferente de algumas pessoas, não, eu só posso fazer essa função quando eu for presbítero. Não, irmão. Tem gente aí que trabalha muito mais do que quem já tem, né? Quem já foi consagrado, né? Tem evangelista aí que não evangeliza. Não estou falando da nossa igreja, mas tem lugar que evangelista nem evangeliza. E já tem pessoas que nem é evangelista, nem missionário. Muito mais um obreiro, um cooperador. Né? Que lá na Assembleia é cooperador. Começa cooperador, aí depois vai obreiro, aí depois vai diácono, aí que vai presbítero. Entendeu? Lá eles criaram essa tipo uma regra, né? De escadinha que vai subindo. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Olha, o pastor ele não tomava de conta só. Ele era ajudado, ele era orientado, né? Ele tinha o apoio das outras pessoas, né? Então nós não podemos falar assim, não, quem está lá, quem é o pastor é o Elias, ele se vira só, não. Tem que pintar? Vamos ajudar. Tem que lavar? Vamos ajudar. Amém? 1 Pedro 5:1. Os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e principalmente da glória que há de ser revelada, né? Então, Pedro está orientando aos presbíteros a ajudar os pastores na obra, na administração da obra. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Olha aí a importância deles aí, ó. Está ajudando na obra, né? Não simplesmente jogar toda a carga sobre o pastor, né? Sobre evangelista, sobre bispo, não. O presbítero tem que ajudar na obra do Senhor. Os deveres dos presbíteros: apacentar a igreja. Cuidar, né? Apacentar já diz. É cuidar. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Amém, irmão? O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa, né? Na parte B aí, ó, do capítulo 5, né? Segundo versículo A: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Deus vai requerer isso aí, né? De cada um de nós. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, né? Não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Amém? Não obrigando ninguém a fazer, né, dentro da obra do Senhor, mas sim fazendo com amor. E aí a pessoa também que tiver amor e de boa vontade vai se deixar ser usada também para fazer, né? Se tem alguma tarefa na igreja, convida. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, se não vir para atrapalhar, amém. Glória a Deus, né? Fique lá no seu canto. Então tá aí, ó. Não é por força, obrigando. Ah, missionária Irneide, a senhora vai ter que fazer 5 marmitas para o pessoal comer. Coitado, não sabe nem fazer comida. E aí, como é que fica? Né? Está sendo obrigada a fazer. Não é isso que Deus, né, a palavra está nos orientando, né? Irmã, a senhora pode fazer, né? Aí ela, não, pastor, eu vou fazer, né? Então aí, ó, ela vai se mover. Porque senão, sei lá, se ela chegar aqui, eu vou dar o dízimo porque o evangelista Elias está pregando sobre dízimo, está cobrando o dízimo. Pode esquecer que isso aí, essa oferta aí alçada aí, desse jeito,
talvez vai servir para a obra, mas o Senhor mesmo não vai receber não, né? Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, né? Então nós devemos estar fazendo a obra do Senhor. Quando ele fala aqui sem interesse financeiro, é porque tem pessoas que querem assumir igreja ou congregações aonde a renda financeira é maior. Porque ele está interessado na parte dele lá, na ajuda dele lá, né? Vamos encontrar isso aí em muitas igrejas grandes aí, ó, que há uma intriga, há uma contenda. Não, eu não vou lá para bairro tal não, né? Manda a missionária Kelly, mas o marido dela tomar de conta. Só porque lá não tem asfalto. Todo culto tem que limpar porque o carro passa e suja a igreja. Vocês já viram ali, quem vai lá na casa do bispo, tem uma congregaçãozinha ali, de uma igreja lá, nem pintado não é, irmão. Vai lá ver se alguém quer lá, ficar lá, ninguém quer. O pessoal não quer nem saber. Agora das grandonas, onde tem boa renda, onde tem ar-condicionado, ventilador, não, eu quero, pode me escalar, tá bom? Não é o nosso caso aqui, que nós, né, não temos isso, né? Mas aqui, ó, depois você está falando interesse financeiro, tá? Servindo de exemplo ao rebanho em tudo, né? Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Aí, ó. Primeiro, espiritual. Depois, social. Ensinar a família como ela deve viver socialmente. É o presbítero. Tá? Depois, moral. No meio da sociedade, né? E a família do povo de Deus. Tá bom? Por isso que tem que ser uma pessoa exatamente como tem lá no requisito lá, igual nós lemos lá, né? Porque senão ele tem que ser, ou seja, irrepreensível. Porque ele chegar numa família e for falar, né? Ô diácono Orlando, o senhor já quer se separar, rapaz? O senhor já está na terceira mulher? Aí ele vai dizer, quem é o senhor para falar alguma coisa? O senhor já está na quarta também? Olha aí. Coitado do presbítero, vai se levantar e vai dizer, tá bom, tchau. Por isso que pede que seja irrepreensível, né? Marido de uma mulher só. Estou falando só nesse exemplo aí, irmão, né? Ah, diácono Orlando não beba. O senhor bebe também. Já foi pego na própria falha. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja. Andar bem com cuidado, porque está todo mundo observando, né? Nós estamos falando aqui de presbítero, irmão, mas é todo mundo, tá? Estamos estudando hoje aqui sobre presbítero, mas é da mulher do diácono Pedro até o filho do evangelista Sandro. Todo mundo tem que andar na linha. Está todo mundo observando, né? Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, né? O governo e o ensino, né? O presbítero, quando designado para essa tarefa, tem o dever de exercê-la, né? Igreja de Deus, 1 Timóteo 3,5. Então, tem o governo e tem o ensino que é dado pela igreja, através dos líderes que estão na frente. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa. Como é que vai pregar sobre governar casa, dar ensino sobre casa, se ele não governa dele? Que ele vai ter que usar ele mesmo como exemplo. Ou de acerto ou de erro. Vai ter que usar, né? Lembra lá que em Provérbio diz assim, né? O sábio aprende com o tolo. Por quê? Vê o tolo caindo no buraco e ele desvia, então ele é sábio, né? Alguma coisa, vê, ó, você vai aqui no trânsito, quem dirige, aí vê uma pessoa se desviando, já não freia o carro, opa, o cara desviou lá, será que é algum buraco, alguma coisa, né? O outro cai num buraco, estoura o pneu, aí quando você, opa, vai ter alguma coisa aí, que isso aí já estourou o pneu,
quer dizer, é sábio. Então, quer dizer, com o erro do tolo também se aprende, né? Você chega, missionária Raimunda, tá assim, minha filha, não faça isso, né? Eu já fui por esse caminho, já cometi um erro, paguei um grande preço, né? Sai desse caminho, entre nesse caminho aqui. Então, quer dizer, através dos nossos erros, do nosso amadurecimento, as pessoas que não têm experiência vão aprender, vão sofrer menos, né? E é quando nós fazemos isso? Olhamos para as pessoas mais velhas, para os anciões, para os nossos pais, né? Pode ver, a maioria do sofrimento que nós sofremos foi porque nós não obedecemos nossos pais, não ouvimos, né? Não vai por aí, não faz isso. E ser apto a ensinar, né? Tem que ter o dom aí, tem que ter o chamado de estar ensinando, transmitir a palavra de Deus. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir, né? Mateus 20, do versículo 25 ao 28, Marcos do 10, do 42 ao 45. Nós não podemos confundir servir em pegar o presbítero Vitor e ele não viver a vida dele e estar à disposição para estar ajudando todo mundo toda hora. Não é isso. Ele também tem que cuidar da família dele. Senão, né, ela vai descer por água abaixo. Mas ele também tem que separar um tempo para servir, né, a obra do Senhor. Então, irmão, sábado, tal hora, eu vou estar lá no gabinete pastoral. Quem quiser ir lá, eu vou estar lá para atender, né? Marca um horário, vou estar lá para atender. Quando acabar o culto acaba mais cedo, eu vou ficar meia hora. Quem quiser, né, vou estar lá. Ou marca um horário, para quê? Para servir, para estar orientando, ensinando, né? Porque às vezes vai acontecer algo que você não pode falar no meio da igreja, né? Vamos dizer que chega um casal que está com dúvida de como se deve se relacionar ou coabitar. Pastor, eu estou com dúvida, não sei como eu devo me coabitar com a minha esposa. Aí, pastor, presbítero tem que ser num lugar reservado, né? Não vai ensinar para toda a igreja. Pastor, quando a minha esposa não quiser fazer comida, posso bater nela? Posso gritar? Não é assim. Aí tem que ensinar. Então, por isso aqui, ele tem que estar apto aqui, para servir, para ensinar a igreja, né? E não para ser servido, né? Que muitas coisas estão distorcidas aí, né? Nós temos que servir fulano, temos que servir todo mundo, irmão, né? Não é só servir só os líderes, não, todo mundo. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, pronta a ser exemplo na igreja local. Se não viveu, tem que buscar algum testemunho para ele dar de exemplo. Porque vai acontecer situações aí que você nunca nem imaginou, meu irmão. Entendeu? Às vezes o marido está trabalhando até tarde, fazendo hora extra, e a mulher está dizendo que ele está traindo ela. E aí? Às vezes a mulher está trabalhando lá no trabalho dela, tem que sair mais tarde, e o cara bota na cabeça, não, ela está, né, pastor, e o pastor tem que ter uma experiência sobre isso. Como aconselhar, como tirar isso, tá? Então por isso que ele tem que ser aqui, experiente, idôneo, né? Não tem que estar dizendo assim, não, eu vou puxar o saco do diácono Pedro porque ele é meu amigo. Quando a irmã Kelly vir reclamar dele, eu vou sempre ficar do lado dele. Não, meu amigo, tu é meu amigo, mas tu tá errado aqui, né? Tu tem que fazer essas coisas dessa forma. Ensinar e governar com equidade, seriedade, é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Não é fácil, tá, irmão? Confesso para vocês que não é fácil, tá? Isso aqui não é fácil. Tem que pedir muito de Deus mesmo. Ungir os enfermos. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Há uma pergunta, né?
chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Então, o presbítero não é só para isso não, porque tem muitas pessoas que acham que o presbítero é só para chamar quando a pessoa estiver doente. Tem que chamar também para orientar, tá? E não vamos esquecer que o azeite não é que vai curar, não. O ato de uma unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local, né? Aquilo que o pastor já falou, né? Que pessoas compram azeite, bebem, tomam banho, fazem aquele negócio todo, né? Achando que é o azeite que vai fazer alguma coisa na vida dele. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas, né? O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Ou seja, não pode ser um homem fechado, nem uma mulher fechada, né? Sem diálogo, sem conversa, né? É preciso o evangelista Elias ter a liberdade de procurar o presbítero para conversar, para falar, pedir conselho, né? Orientação, olha aí, ó. Tem que estar sempre ser uma pessoa aberta, não uma pessoa fechada. Amém, irmão? Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender essas demandas. Amém? Então nós estamos concluindo aqui o nosso estudo dessa noite. Presbítero, bispo, pastor, evangelista, diácono, todos nós estamos aqui para servir. Missionário, todos nós estamos aqui para servir. Amém? Cada um na sua área, cada um conforme Deus deu, né? Entenda, se alguém chegou pedindo um socorro para você, é porque Deus permitiu isso acontecer. Se você se achar incapaz de orientar, mas diga, olha, eu vou procurar alguém para a gente conversar e para te orientar, né? Ou então, rapaz, eu não sou a pessoa apta a isso, mas eu vou procurar uma pessoa, né? Vamos dar um exemplo. Esses dias eu estava resolvendo um problema lá burocrático da empresa, eu não procurei o bispo. Por quê? Eu não senti de procurar ele, mas eu senti de procurar o nosso evangelista ali, o nosso dirigente. E ele me orientou como deve ser feito. Entendeu? Porque senti liberdade, né? E ele respondeu na altura daquilo que eu precisava. Entendeu? Então é isso. Então, diante de todas as situações, nós temos que estar sempre preparados. Se não tem, mas busque. Vamos dar um exemplo. A irmã Ana procurou lá a missionária Raimunda, né? E ela, olha, irmã, eu não tenho uma experiência sobre isso, mas eu vou orar, né? Vou lhe ajudar em oração, vou conversar com outras pessoas mais experientes e eu garanto que no próximo culto eu vou lhe trazer uma resposta, né? Ou então eu lhe ligo, eu lhe chamo no WhatsApp, aí, né? Na rede social a gente, né? Ora junto para eu lhe ajudar. Então, todos nós fomos chamados para servir e ajudar o nosso pastor, irmão. Não vão achar que, não, Deus colocou lá o evangelista ali, dirigente, ele se vira só. Não, é todos nós. Todos nós. Porque Deus nos colocou aqui como o quê? Como auxiliar. Para estar auxiliando nessa obra. Amém? Deus chamou Moisés, mas colocou várias pessoas ao lado dele para auxiliar. E cada um era responsável. Glória a Deus. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispo sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, né? Os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Tá? Tá a Assembleia de Deus aí, porque essa lição nossa vem de lá. Tá bom? E aqui também, creio também que se Deus colocar no coração do pastor, o presbítero também vai estar na frente para comandar uma obra aí. Tá? Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados
e valorizado pela igreja local. Amém? Vê que ele coloca aí, ó, né, que às vezes nós dizemos, nós queremos tirar a carga sobre nós. Não, evangelizar é só os missionários e os evangelistas. Não, presbítero também. Orar por enfermo, evangelista também. Diácono também. Amém? Vamos lá. A respeito do presbítero, bispo ou ancião, responda. Segunda lição, o que é um presbítero? É um título de dignidade dos indivíduos experiente e de idade madura que formava o governo da igreja local. Era um título que eles davam, né? Você já é presbítero porque você já é ancião, você tem experiência, você vai nos orientar à igreja do Senhor. Qual é o significado do termo presbítero? Vem do grego, né? Presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. O termo designa o conjunto de presbíteros que administram uma igreja local. Relaciona os deveres dos presbíteros. Primeiro, apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Quais as duas tarefas principais de atuação da liderança da igreja local? Governar e ensinar. Qual é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para ser presbítero? Ensinar e governar com equidade a sociedade. Amém, irmão? Glória a Deus. Então nós estamos falando aqui sobre presbítero nessa lição, o ministério de presbítero. A próxima lição nós vamos ensinar, vamos estar estudando sobre diácono, né? Você vê que começou lá de pastor, né, apóstolo, e agora está vindo até diácono. Então nós vamos aprender o que deve fazer um diácono. Queria convidar você a ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, né? Nós vamos estar orando. O diácono Pedro vai estar colocando um louvor aí enquanto você oferta. E logo em seguida, né, a direção já está com o nosso dirigente Elias. Para assim dar os recados, né? E entregar esse trabalho nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos nessa noite, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos capacitou, nos ensinou, meu Pai, nessa noite. Que a partir de agora nós possamos, meu Pai, nos agarrar nessa palavra que nos alertou, que nos orientou, nos ensinou a como nós devemos proceder. Que nós venhamos viver conforme a Tua vontade, conforme o Senhor nos orienta na Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Não somente os presbíteros, mas do diácono, evangelista, meu Pai, dos pastores, bispo, que todos nós, obreiro, o corpo de Cristo, devemos estar fazendo as nossas funções, aquilo que o Senhor nos cabe. Deus, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus, te apresentamos dízimos, a oferta do teu povo, da tua igreja, nessa noite, consagramos para a honra e a glória do teu santo nome, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava,
mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto. Nesse mês de junho, nós já vamos ter a nossa oração na madrugada, né, irmão? Começa dia 28 e vai até o dia 3 de junho, das 5 às 6. Quando for no dia 4, é o dia da consagração, que é das 6 às 7 da manhã, amém? Temos também a nossa ida ao município de Boca do Acre no mês de julho, né? No dia 31 de julho e 1º de agosto. Avisando aos irmãos que irão na van. Informamos que são 15 lugares e que você já pode dar o seu nome, tá? Vai sair daqui no sábado às 8 da manhã e retornar no domingo após o culto, tá? O valor da sua ida é de R$100, tá? Como o bispo diz, com direito a café, almoço e janta e estadia. Amém? Temos aqui pedido de oração, né? Pela Raquel, pelo Bruno e pela Maria Antônia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, encerrando mais um culto. Que este culto continua na sua casa. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos, Pai, que nós devemos ser cooperadores da tua obra. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós aprendemos que não precisamos deixar só na mão do presbítero, mas que todo e qualquer membro da igreja, do corpo do Senhor, precisa cooperar para com a obra, Deus. Então, Deus, muito obrigado pelo teu entendimento, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de cada irmão que aqui chegou. Muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Ó Deus, nos abençoa ricamente como o Senhor tem abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Oramos também, Deus, em nome de Jesus, expulsando todo espírito de enfermidade, rejeitando todo mal sobre a vida destas pessoas, porque nós cremos na tua palavra, que ela diz que todas as enfermidades já foi levada na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, nós decretamos a cura, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e a igreja diga: vamos em paz.